Válvula de retenção simples. A válvula de retenção simples permite a passagem do fluxo de óleo em uma única direção. Observe o que acontece quando o fluxo de óleo entra pelo pórtico A. A pressão hidráulica vence a tensão da mola e empurra o carretel cônico. O óleo flui de A para B. Observe agora quando o óleo tende a fluir de B para A. A pressão hidráulica e a força da mola empurram o carretel cônico contra o seu assento e o fluxo é bloqueado de B para A. A superfície cônica do carretel tem um anel de vedação que evita vazamentos do pórtico superior para o inferior. Válvula de retenção pilotada ou com desbloqueio hidráulico. A válvula de retenção pilotada é semelhante à válvula de retenção simples. Além do carretel cônico de vedação, a mola e os pórticos de passagem de óleo A e B, há um carretel cilíndrico que é acionado para a direita por uma mola e para a esquerda por pressão hidráulica de pilotagem através do pórtico X. Quando o pórtico de pilotagem X é drenado para o tanque, esta válvula funciona como a de retenção simples. O óleo flui de A para B e é bloqueado de B para A. Quando o pórtico de pilotagem X é pressurizado, o carretel cilíndrico mantém a válvula aberta para que o óleo possa fluir livremente nos dois sentidos. Válvula de retenção dupla. Nesta válvula há 4 pórticos de passagem: A1, B1, A2, B2. 2 válvulas de retenção simples com fluxo livre de A para B e um carretel piloto. Esta válvula é normalmente utilizada para travar hidraulicamente um cilindro ou motor hidráulico. Para isso, esta válvula é montada entre o atuador e a válvula direcional de comando. Observe. A1 e A2 estão despressurizados. O óleo do atuador está bloqueado em B1 e B2. O atuador está travado hidraulicamente. Agora a válvula direcional é acionada, pressurizando A1. Observe o fluxo de óleo e o carretel. O fluxo de óleo vai de A1 para B1 e daí para o atuador. O carretel se desloca abrindo a retenção da direita. O óleo volta do atuador de B2 para A2 e daí para o tanque. Agora o pórtico A2 está sendo pressurizado. Observe o fluxo de óleo e o carretel. O carretel se desloca abrindo a retenção da esquerda. O óleo volta do atuador de B1 para A1 e daí para o tanque. A válvula direcional está centrada novamente. A1 e A2 não estão pressurizados. Observe o carretel e a ausência de fluxo de óleo. Válvula direcional de 2 vias e 2 posições normal fechada. Essa válvula possui um pórtico de entrada de pressão, P, uma via de trabalho, A, um carretel deslizante, uma mola e uma alavanca de acionamento manual. Em posição normal, a mola mantém o carretel acionado para a direita e as vias P e A bloqueadas. Agora observe o que ocorre quando se aciona a alavanca. O carretel é acionado para a esquerda, abrindo a passagem do óleo de P para A. Válvula direcional de 3 vias e 2 posições.
Observe, P é o pórtico de entrada da pressão, A é a via de trabalho, T é o pórtico de retorno de óleo ao tanque. Veja o que acontece com o carretel e o fluxo de óleo quando a alavanca está acionada para baixo. A entrada de pressão P está bloqueada. O óleo flui da via de trabalho A para o tanque através de T. Acionamos a alavanca para cima. O carretel é deslocado para a esquerda. O pórtico T é bloqueado e a passagem de P para A é liberada. Nas extremidades do carretel, há 2 anéis de vedação que evitam vazamento de óleo. Válvula direcional de 4 vias e 2 posições. P é o pórtico de entrada de pressão. A e B são 2 vias de trabalho. E T é o pórtico de retorno de óleo ao tanque. Com a alavanca para cima, o carretel desloca-se para a esquerda. O óleo flui de P para A. O óleo que retorna do circuito flui ao mesmo tempo de B para T. Acionando a alavanca para baixo, o carretel desloca-se para a direita. O óleo flui de P para B. E o óleo que retorna do circuito flui de A para T. Válvula direcional de 4 vias e 3 posições com centro fechado. Esta válvula tem um pórtico de pressão P, 2 vias de trabalho, A e B, e um pórtico T de retorno ao tanque. O carretel possui um sistema de detente que permite travá-lo em 3 posições distintas de comando. O carretel na posição central faz com que os pórticos P, A, B e T permaneçam fechados. Há o bloqueio do fluxo hidráulico em todas as direções. Acionamos a alavanca para cima. Observe o que ocorre com o carretel. Ele desbloqueia o fluxo de óleo de P para A e libera o retorno de B para T. Agora, com a alavanca para baixo, observe o carretel. O óleo flui de P para B e de A para T. O sistema de detente fica na extremidade esquerda do carretel. É composto de uma mola que apoia uma esfera em um dos 3 canais de trava. Válvula direcional de 5 vias e 2 posições servo-pilotada. Esta válvula possui um pórtico de entrada de pressão P, 2 vias de trabalho, A e B, 2 pórticos de retorno de óleo ao tanque, TA e TB, um carretel principal acionado hidraulicamente e um carretel piloto de comando manual. O pórtico P alimenta simultaneamente os 2 carretéis. Acompanhe. O carretel piloto é acionado manualmente para a esquerda. Através de passagens internas, o carretel piloto pressuriza a extremidade direita e descarrega a extremidade esquerda do carretel principal. Desta forma, o carretel principal é pilotado para a esquerda, permitindo que o óleo flua de P para A e de B para o tanque por TB. Agora acompanhe o que ocorre quando o acionamento do carretel piloto é feito para a direita. O carretel principal também se desloca para a direita e o óleo flui de P para B e retorna de A para o tanque por TA. Válvula de segurança de ação direta. Esta válvula possui um pórtico de entrada de pressão P, um pórtico de descarga ao tanque T e um carretel cônico. Com o auxílio de um manômetro, ajusta-se a pressão de trabalho na mola.
A mola força o carretel cônico contra o assento da carcaça e mantém fechada a passagem de óleo de P para T, enquanto a pressão do sistema hidráulico for menor que a tensão da mola. Acompanhe o que acontece quando a pressão do sistema hidráulico ultrapassa a tensão da mola. O carretel cônico se desloca, permitindo que o excesso de pressão flua para o tanque através de T. Flui para o tanque somente o excesso de óleo que provoca o aumento da pressão. Liberando o excesso do óleo, a pressão do sistema hidráulico se equilibra com a tensão ajustada na mola. Válvula limitadora de pressão diretamente operada. Essa válvula possui um pórtico de entrada de pressão P, um pórtico de descarga ao tanque T, um carretel e uma mola com tensão regulada por um parafuso. Com o auxílio do manômetro, ajusta-se a pressão de trabalho desejada na mola. A mola empurra o carretel para a esquerda, bloqueando a passagem do óleo do pórtico P para T. Enquanto a pressão do sistema hidráulico for inferior à tensão regulada na mola, o carretel mantém as passagens bloqueadas. Quando aumenta a pressão do sistema acima da tensão da mola, o óleo empurra o carretel para a direita através do orifício interno de pilotagem, permitindo que o excesso de pressão descarregue ao tanque pelo pórtico T da válvula. Quando a pressão cai abaixo da tensão regulada da mola, o carretel é empurrado novamente para a esquerda, bloqueando a saída do óleo de P para T. Para evitar interferências dos movimentos do carretel e na regulagem da mola, um orifício interno drena o óleo lubrificante para o tanque. Válvula limitadora de pressão pré-operada. Esta válvula possui um pórtico de entrada de pressão P, um pórtico de retorno ao tanque T, uma linha de dreno Y e um pórtico de ventagem X. Possui ainda um carretel principal acionado para a esquerda por uma mola e uma agulha cônica que limita a pressão na linha P de acordo com a regulagem da mola efetivada por um parafuso. Enquanto a pressão na linha P é menor ou igual à tensão da mola, a agulha cônica mantém fechado o pórtico Y, enquanto a pressão em P age com a mesma intensidade dos dois lados do carretel principal. Do lado esquerdo através do próprio pórtico P e do lado direito passando pela restrição frontal à agulha. Como as áreas são iguais, as pressões se anulam e a mola empurra o carretel principal para a esquerda, mantendo fechado o pórtico T. Quando a pressão da linha P ultrapassa a regulagem da mola, a agulha cônica desloca-se do seu assento, drenando o excesso de pressão do lado direito do carretel principal para o tanque. Como a restrição possui dimensões reduzidas, ocorre um desequilíbrio de pressões que força o carretel para a direita, abrindo a passagem do óleo de P para T. Quando a pressão em P diminuir para o mesmo valor regulado na válvula, a mola volta a empurrar a agulha cônica contra o seu assento, impedindo a passagem de óleo. A restrição repõe o óleo que foi drenado e equilibra novamente as pressões dos dois lados do carretel principal, que é empurrado pela mola novamente para a esquerda, fechando o pórtico de saída T. Conectando-se o pórtico de ventagem X diretamente ao tanque, a válvula permanece totalmente aberta. Observe o que ocorre com o fluxo de óleo e o carretel. A vantagem desta válvula é a abertura rápida devido às dimensões reduzidas da restrição. Ela absorve picos de pressão provocados por choques hidráulicos. Válvula de descarga.